Bom, meus irmãos, na época do Senhor Jesus Cristo, como até hoje, sempre houve muitas pessoas em busca de respostas através da religião, através de algum tipo de fé. No domingo passado, nós vimos um trecho do Evangelho de Mateus, onde temos a fala clássica do Senhor Jesus Cristo, onde ele diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Só Jesus pode falar algo dessa natureza. Só Jesus pode convidar as pessoas para irem a Ele e encontrar esse tipo de alívio, onde você não vai ser capaz de encontrar em lugar nenhum, em religião nenhuma, em mestre religioso nenhum, apenas em Cristo. Então hoje nós vamos ver mais um episódio do Evangelho de Mateus. Eu convido todos a abrirem suas Bíblias. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Até aqui por enquanto, meus irmãos. Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Haviam várias seitas religiosas na época de Cristo. Os fariseus eram um grupo de homens que se consideravam e eram chamados também de os separados, daí o significado dessa palavra fariseu. Eram homens que se consideravam mais santos, eram homens que se consideravam que eram extremamente religiosos e que tinham um zelo muito forte pela lei, mas ao mesmo tempo também acrescentavam muitas tradições. Eram homens hipócritas, eram homens que estavam apegados às coisas externas, eram homens com a mentalidade mundana, eram homens que se auto-justificavam, se achavam melhores, se achavam mais próximos de Deus pelos seus próprios critérios. E é bem parecido com qualquer religioso da nossa época, talvez até muitos que se encontrem em igrejas. E aí você tem os saduceus, que não se davam com os fariseus, eles eram inimigos, tinham ideias bem diferentes. Os saduceus eram um grupo ligado à questão da adoração no templo na época. E eles também eram um grupo muito ligado à questão do governo romano. E eles não se davam com os fariseus porque tinham ideias diferentes. Os fariseus ensinavam de uma forma, os saduceus ensinavam de outra, de maneira que os saduceus tinham algumas crenças que os fariseus não admitiam. Só que na hora de atacar Jesus, de tentar de alguma forma tentar Jesus, eles acabavam se unindo. É como se tivessem um inimigo em comum e eles aproveitavam seu ódio por Cristo e se juntavam para atacá-lo, para questioná-lo, para tentar colocá-lo em situações embaraçosas, mas sempre fracassavam, porque é impossível você vencer uma mente que é perfeita, uma mente que é sábia como a de Cristo. E todas as vezes que eles tentaram, de alguma forma, atacar o Senhor Jesus, eles fracassaram. Não tinha como ser diferente. E aqui é mais um momento em que Jesus, depois de uma série de milagres, o Evangelho de Mateus foca muito a questão do reino de Deus,
daqueles que fazem parte desse reino, do rei desse reino que é Cristo. Mostra Cristo fazendo inúmeros milagres aqui nos capítulos anteriores, né? Curando pessoas doentes, endemoniados e levando as pessoas ao conhecimento dele, de maneira que a sua fama começava a se espalhar cada vez mais pela região. E aqui nesse momento, no capítulo 16, se aproximam dele esses dois grupos, né? E aí nós vamos ter aqui bem nítido o comportamento dos fariseus e o comportamento dos saduceus. Eles estão juntos. A linguagem aqui no original dá a ideia de que eles estão ligados. Olha, Cristo é nosso inimigo, então estamos juntos para derrotá-lo. Tanto que são um grupo que se organizam para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse morto. Eles odiavam Cristo do fundo do coração, porque Cristo falava da parte de Deus de uma maneira que eles jamais seriam capazes de fazer. Eram homens perdidos, eram homens hipócritas, eram homens completamente fracassados espiritualmente falando. E aí então o verso 16, Mateus vai narrando para nós que eles se aproximaram de Jesus, tentando, ou seja, na tentativa de testar Jesus, de provar Jesus. Tentar alguém é você testar essa pessoa com o intuito de que ela fracasse. É como você vê alguém que é bem ruim em alguma coisa e você coloca aquela pessoa numa situação para que fique claro o quanto ela é fraca naquilo, o quanto ela é incapaz naquilo, e era o objetivo dos saduceus e dos fariseus, e eles vão tentar Jesus nesse momento, tentando fazer um teste, tentando fazer com que Jesus parecesse ridículo. E aí vai dizer que eles pediram que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu. Né? Eles queriam um sinal do céu. Na cabeça dos judeus, um profeta verdadeiro era aquele que era capaz também de fazer sinais que vinham do céu. Eles queriam que Jesus fizesse um sinal como Moisés, Elias e outros profetas do Antigo Testamento fizeram. E eles tentaram, de alguma forma, pedir a Jesus esse sinal. Eles queriam um sinal a qualquer custo. Queremos um sinal. Se você lesse aqui muito apressadamente, pode até parecer que eram homens interessados em ver as coisas de Deus. E os milagres atraem pessoas até hoje. Muitas pessoas estão em busca de algum milagre. Todo mundo tem problemas na vida que só milagres seriam capazes de solucionar. E aí então eles chegam e perguntam a Jesus, mas é interessante ver a resposta dura que Jesus vai dar para eles. E aí ele diz, porém lhes respondeu, chegada a tarde vocês dizem, há bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podem discernir os sinais dos tempos. Jesus sempre era muito sagaz nas palavras, extremamente preciso. E Jesus coloca sobre eles uma questão importante. Ou seja, vocês conseguem perceber quando vai chover, quando muda o tempo, as estações, mas não conseguem discernir os sinais do tempo? Vocês conseguem perceber isso com muita nitidez? Ou seja, eles não eram burros, eles não faltavam inteligência para eles. Na verdade, eles eram incrédulos, assim como são os homens hoje em dia. Eles sabiam muito bem das coisas, inclusive muitos desses homens eram intelectuais, tinham conhecimento muito bom, tinham facilidade de perceber as coisas, mas as realidades espirituais para eles eram absolutamente incompreensíveis. E aí então eles queriam esse sinal. Jesus, vocês sabem discernir os aspectos do céu, mas vocês não são capazes de discernir os sinais dos tempos. Que sinais dos tempos são esses? Jesus Cristo, o Messias, o cumprimento da palavra está diante dele. Jesus está cara a cara com eles. O Jesus que é anunciado em todo o Antigo Testamento, que esses homens estudavam, está ali com eles conversando, e eles eram incapazes de perceber. Eram incapazes de perceber esses sinais desse tempo maravilhoso e glorioso, onde o Messias que se fez carne habitando entre eles ali, cheio de graça e verdade, mas eles não eram capazes de enxergar. Eles não podiam ver um palmo à frente do nariz, eles não conseguiam perceber que Jesus é o Messias prometido, toda a palavra do Senhor, e eles estavam ali completamente cegos, completamente incapazes. E é interessante como Jesus faz essa pergunta: vocês percebem muito bem os sinais, mas os sinais dos tempos vocês não conseguem. E as realidades espirituais, elas não podem ser discernidas só com a inteligência. Não é a sua formação escolar que vai te dar mais acesso às verdades espirituais. Não é um diploma universitário, um doutorado, um mestrado que vai te fazer enxergar mais sobre as verdades de Deus. Nunca. Pelo contrário, qualquer escola hoje que você entre, ou universidade, você sempre vai se deparar com o ceticismo dos professores.
A mídia faz isso, o meio que nós vivemos faz isso. E é por isso que quando você chega nesses ambientes, você vai ver sempre as pessoas disserem que nada. Né? Religião é coisa para gente bitolada, é coisa para gente fanática. Nós não podemos provar isso cientificamente. Nós não acreditamos em milagres, nós não acreditamos em um Deus, nós não acreditamos que nada disso seja verdadeiro. E esses relatos que vocês nos trazem são apenas os delírios religiosos de um povo. É assim que vamos ser tratados. Não espere que os incrédulos vão amar Cristo de todo o coração, nunca vão. E uma das maiores provas da veracidade da palavra de Deus é justamente essa. Porque é mais fácil não crer do que crer. E crer é um ato que só é possível através da graça e do convencimento do Espírito Santo. Você pode falar bonito, estudar muito, mas se o Espírito Santo não te abrir os olhos, você é incapaz de perceber as realidades espirituais. Você é incapaz de perceber quem Deus é, quem você é, o que o Evangelho é. Você é incapaz de perceber a glória de Cristo. Cristo pode estar na sua frente, você não vai ser capaz de ver. E esses homens, eles querem um sinal. E o verso 4, Jesus vai dizer que geração é essa? Que é igual à nossa geração. Uma geração má e adúltera. Pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas, e deixando-os, retirou-se. É muito interessante esse trecho. Jesus é preciso. E ele diz, é uma geração má e adúltera pedindo um sinal. Não dá para esperar coisa boa de uma geração má e adúltera. Isso é importante. Os corações estão fechados. Eles são incrédulos. São homens que são religiosos, mas ao mesmo tempo longe de Deus. E aí Jesus caracteriza essa geração dessa forma. E eu tenho certeza que se Jesus fosse pregar hoje, agora, ao vivo, ele também falaria a mesma coisa da nossa geração. Uma geração má. O que é uma geração má? Faz mal, ela é nociva, os seus valores são invertidos, né? A mente das pessoas é invertida, a violência domina, a corrupção domina, a opressão domina, a miséria domina, tudo de ruim que você possa imaginar, nós somos capazes de fazer. Como Jesus em outros momentos vai dizer que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, o que sai de ruim, né? Corrupção, maldade, assassinato, enfim, mentira, tudo sai do nosso coração. Nós somos perigosíssimos. Então, Jesus coloca dessa forma. E essa geração pede um sinal. Se uma geração má e adúltera pede um sinal, o objetivo dela não é crescer na fé, não é conhecer mais de Deus, não é saber mais quem é Cristo, não é estar empolgada, não. Ela quer simplesmente satisfazer os seus próprios desejos, ela quer simplesmente um show, um espetáculo. E hoje nós vivemos, em muitas situações, um show da fé, um espetáculo da fé. Onde a pessoa monta todo um circo ali, se é que se poderia chamar aquilo de igreja, onde acaba enganando milhares de pessoas e convida elas para ver o poder de Deus, a mão de Deus, a ação do Espírito e marca o dia para os milagres acontecerem e arrebanha milhões de pessoas nessas igrejas, em busca de um sinal, em busca de milagres, em busca de ver para crer, em busca de ver algo concreto. Jesus é Deus e é capaz de fazer coisas extraordinárias que nossa mente é incapaz até de imaginar completamente. E até esse momento aqui, Jesus tinha feito muitas coisas fantásticas. Pessoas que eram cegas de nascença voltaram a enxergar. Pessoas que eram deficientes desde que nasceram voltaram a caminhar e eram conhecidas de todos. Pessoas que viviam a vida inteira oprimidas por forças demoníacas foram libertas poderosamente. E em vários momentos até mortos voltaram à vida pelo poder de Cristo. Em cada ação dele ficava claro, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que é prometido, ele é o Messias, ele é aquele que nós aguardamos o tempo todo. E Jesus ainda é capaz de fazer milagres até hoje, mas quando ele quer, e ele é poderoso para isso. Então, esses homens queriam um sinal, mas eles não queriam um sinal para amar mais, eles querem um sinal apenas para satisfazer seu próprio ego, seu desejo, ver para crer. Tem pessoas que até hoje falam assim, olha, eu só vou crer se acontecer, ou se Deus falar comigo diretamente, ou se acontecer um milagre na minha frente, ou se eu resolver tal problema. E é assim o coração egoísta do homem, capaz de querer usar até Deus para seus próprios benefícios. E a ideia da Bíblia não é essa. E Jesus mantém a mesma resposta hoje, não vou dar um sinal. Vocês não merecem um sinal, e esse sinal não vai servir para nada. Milagres não levam as pessoas à conversão. E Jesus fez muito milagres e faz milagres e fez inclusive entre os seus, mas Jesus não fazia milagre para fazer um show.
Jesus não armava uma tenda e dizia, venha hoje ver milagres. Nunca você vê esse tipo de atitude da parte dele. E ele sempre fez vários e fazia com propósitos específicos e aliviava o sofrimento das pessoas, mas nunca era com a intenção simplesmente de fazer ali um show, uma demonstração de mágica ou da sua capacidade extraordinária como Deus. Nunca vamos ver esse tipo de comportamento do Senhor. Então as pessoas gostam de ver o show, as pessoas gostam de ver a coisa pegando, as pessoas gostam de ver grito, de ver encenação, de ver teatro, de ver mágica, de ver coisas que brilhem, de ver coisas que saiam luz e faísca. É isso que nós gostamos. Nós somos pecadores, nossa mente é enganosa e nós gostamos de ver para crer. A gente gosta de tocar, a gente gosta de ver. Nós somos ensinados assim e a incredulidade está em nossos corações. Mas não espere que Deus vá se mostrar para você simplesmente para os seus próprios caprichos. Deus não se submete a ninguém. Deus não está aqui para satisfazer a curiosidade de ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele manda, Ele faz o que quer, vive quem Ele quer, morre quem Ele quer. Tudo está debaixo do seu controle e nenhuma criatura pode lhe dizer o que fazer, como fazer, por que fazer e em que hora fazer. Absolutamente ninguém. E Jesus está deixando isso claro, Jesus está sendo duro. É um homem que é perfeito, que é manso, mas ele é manso, mas não é besta. E ele ensina os discípulos, olha, vocês têm que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Esse mundo é mau, esse mundo é cruel, nós somos perigosos, nosso coração é enganoso. Então Jesus sabia tratar cada um e colocar cada um no seu devido lugar. Jesus sabia que esses homens não tinham nenhum compromisso com ele. Jesus sabia que o objetivo desses homens era simplesmente testá-lo. Jesus sabia das suas más intenções. Jesus sempre olha por trás da máscara. Jesus vê a raiz do problema. E graças a Deus por isso. Porque nós somos pessoas, a nossa tendência é sermos superficiais. A nossa tendência é colocarmos uma máscara. A nossa tendência é colocarmos a sujeira debaixo do tapete. A nossa tendência é fingir ser quem nós não somos. Nós fingimos alegrias quando estamos profundamente tristes. E nós tentamos manter as aparências. Nós tentamos sempre mostrar que estamos bem. Nós sempre temos um rosto público, mas como é o nosso coração e a nossa vida privada? As nossas intenções. O que é que está por trás de nós? Porque nós somos movidos por desejos. Nós não somos movidos simplesmente pela razão. Tudo que nós fazemos tem uma razão por trás. Toda ação, cada escolha, onde eu trabalho, com que eu me relaciono, o que eu vou fazer, como eu lido com as coisas ao meu redor, no fundo está lá o meu coração desejando coisas e o meu coração é enganoso, o meu coração é pecaminoso, ele pode me levar para caminhos que vão levar para a morte. Os desejos estão por trás de tudo. Então, quando o seu professor universitário que não crê em Deus zomba da sua fé, não é porque ele pode provar isso cientificamente, é porque o coração dele é incrédulo. É quando nós vemos as pessoas aí fora e às vezes nós nos escandalizamos agindo assim, ou os bares lotados, ou um monte de jovens nas drogas, ou um monte de pessoas se achando muito boas e santas em várias religiões, no fundo está o coração perdido, está a incredulidade. E é muito triste isso. Então Jesus, não vou dar sinal nenhum para vocês, não vou fazer um show para vocês, não vou satisfazer o capricho de vocês. E Ele é Deus e Ele coloca esses homens, e são homens perdidos, de maneira que esse primeiro grupo, o comportamento dos fariseus e saduceus, expressa o comportamento de muitas pessoas, inclusive hoje. Talvez muitas pessoas que estejam aqui hoje, e uma geração má, e também uma geração adúltera, ou seja, uma geração que trai Deus. Aqui é adúltero no sentido espiritual, uma geração que troca Deus pelos ídolos, uma geração que deixa Deus de lado e adora as coisas e a criatura. A nossa geração é do mesmo jeito, nosso coração é cheio de ídolos, nós facilmente construímos deuses em nossas mentes e nossos corações e traímos o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus Santo, o Deus perfeito, o único Deus, e ainda temos a cara de pau de construirmos várias religiões e dizermos que estamos agradando a Deus, adorando a Deus. Não estamos. Muitos são afundados nesse adultério espiritual e é uma geração má, é uma geração adúltera, é uma geração corrompida, é uma geração que busca sinais, mas busca sinais simplesmente para satisfazer o seu egoísmo, para satisfazer a sua própria imaginação pecaminosa. Então Jesus diz, uma geração má e adúltera me pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Que sinal é esse de Jonas? No capítulo 12 aí de Mateus,
tem uma cena igual a essa, que nos esclarece um pouco mais. Capítulo 12, verso 38 de Mateus, diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. São bajuladores, cara de pau. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que é que Jesus está dizendo para eles? Eu não vou fazer nenhum milagre diferente, só vou deixar um sinal para vocês, que é a própria vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, que é o que acaba de fechar o pacote, provando que Ele é Deus, aquele que venceu a morte. E eu iria mais além ainda, acrescentando, na verdade é como se Jesus estivesse dizendo: só vou lhe dar o sinal do Evangelho. E hoje é o que nós temos. Então, a ideia de ver para crer mostra a nossa maldade, porque Deus é invisível, a palavra é clara em dizer isso. Deus é aquele que está além do tempo, é aquele que está além das ferramentas dos cientistas. Deus é aquele que não vai atender nossos caprichos. Deus não é alguém que atende a nossa birra. Deus não é alguém que está ali esperando a gente mandar nele. Nunca. Ele é soberano, ele não é domesticável, ele não pode ser colocado numa caixinha, ele não pode ser encerrado no nosso pensamento, porque ele é Deus. E Deus é Deus. E para ser um Deus de verdade, ele tem que ser aquele que manda, aquele que faz e acontece, aquele que fala e é verdade, aquele que age conforme a sua soberania. Então Jesus é bem duro: não vou dar sinal, apenas o de Jonas. É o único sinal que deixarei para vocês. De maneira que mesmo que acontecesse um milagre, fogo caindo do céu, coisa do tipo, o coração dos homens permanece duro. Por isso você vai ver muitas igrejas onde as pessoas falam muito em milagres, mas a vida das pessoas é um desastre. Né? Pessoas que estão ali o tempo todo querendo ver coisas extraordinárias, mas fofoca mais do que tudo, mente mais do que tudo, é péssimo no trabalho, é péssimo na sua família, é uma pessoa hipócrita e muitas vezes dá um péssimo testemunho, mas ela está lá no templo, ela está lá com a Bíblia muitas vezes embaixo do braço, né? Vendo outros sinais e falando de milagres e coisa tal, mas continua perdido. Não adianta, o milagre só não converte ninguém, embora a conversão seja um grande milagre. E é por isso que é necessário nascer de novo. E Jesus: não vou dar sinal nenhum para vocês. Jesus não vai perder o tempo dele com pessoas que não estão nem aí para ele. Jesus não vai gastar o seu tempo precioso, e nós temos visto a importância do tempo na escola bíblica, com aqueles que não creem, não querem e são absolutamente hostis a ele. Não vai. Parece duro isso, mas não é. Jesus conhece o coração e ele sabe. E tem muitas pessoas que não estão nem aí, são rebeldes à sua palavra, são religiosas, mas são perdidas, são hipócritas. E, infelizmente, no nosso tempo, muitas pessoas que são assim estão nos bancos das igrejas evangélicas e de várias outras denominações religiosas. Um coração duro, um coração incrédulo, um coração hipócrita, um coração que está ali em busca do teatro religioso, mas não quer compromisso com Deus, não quer se submeter à sua palavra, não quer amar Deus verdadeiramente. A Bíblia diz que e o próprio Jesus diz que quem ama a Ele obedece e guarda os seus mandamentos. Não adianta, meus caros, não podemos enganar Deus. Deus conhece os nossos corações e Ele sabe muito bem quem é e quem não é. Ele sabe muito bem que partido você está, no partido dos fariseus ou no dos discípulos, como nós vamos ver agora. E aí então Jesus simplesmente deixa eles de mão e se retira. Que resposta, assim, que duro ele foi e necessário. Nem todos crerão, nem todos ouvirão. E a Bíblia ela não é politicamente correta. A pregação do Evangelho também não é. E o Evangelho ele é duro, ele é confrontador. Ele não alisa, ele não é fofinho, ele não fica camuflando as coisas para te desagradar. Deus, ele olha no seu olho e é claro em dizer: você é pecador, você precisa de arrependimento, você precisa de misericórdia. E a mensagem do Evangelho é para você. E antes de continuar e você já ficar imaginando aí: nossa, olha como os fariseus eram gente ruim, olha como os saduceus eram assim. Sonde o seu próprio coração.
Olhe para você mesmo, se coloque no espelho da palavra e analise se você não se enquadra nessa categoria. Então é muito importante isso. E aí vem a continuidade do texto no verso 5, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Agora aqui nós estamos olhando para os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, tinham intimidade com Jesus, que foram escolhidos por Jesus e tinham um comportamento diferente dos fariseus e saduceus, embora ainda fossem pecadores também, porém redimidos. E o verso 6 diz, Jesus lhes disse, está lá eles preocupados, porque eles esqueceram o pão. E eles estão ali navegando pelaquela região e de repente o pão ficou. Né? E agora? E aí Jesus lhes diz, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Ficou todo mundo boiando. Jesus vira para eles e diz, olha, acautelem-se do fermento dos fariseus e saduceus. E eles, não entendi nada. E aí, é tipo aquele momento que você está numa aula e você tem vergonha de perguntar ao professor, aí você cutuca o colega do lado para ver se ele te dá uma luzinha, mas ele, eu não sei, eu acho que ele está falando, né, de, sei lá, que a gente não trouxe pão. Ele falou de fermento, pão, tudo a ver, mas não caiu a ficha. E nós somos iguais aos discípulos. Percebam, são homens de Deus, mas como nós são limitados na sua mente. E eles aqui estão sem entender. Por isso que se você hoje às vezes lê algumas coisas na Bíblia que você também fica meio boiando, não é uma exclusividade sua. Os discípulos também tinham alguns problemas muitas vezes. E graças a Deus que Ele é muito paciente. Porque Deus é aquele que na sua graça e misericórdia nos ensina uma coisa 1000 vezes, se necessário, para que a gente aprenda. E eles não entenderam nada. E eles estão achando que é porque não trouxeram o pão. E o verso 8 diz, percebendo Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Eita, que Jesus aqui também já deu um puxão de orelha. Né? Vocês são homens de pequena fé. Por que vocês estão falando de pão? Que pão? Não tem nada a ver com pão aqui agora, o que eu falei. A não ser a questão do fermento que vai no pão, mas eu não estou falando de pão. Né? Jesus, vocês são homens de uma fé muito pequena. E em vários aspectos, assim como... E acredito que qualquer um que lê esse texto, sinceramente, vai dizer, Senhor, se o Senhor falasse comigo agora, ia dizer a mesma coisa para mim. Homem de pequena fé. Vocês estão aí pensando nas coisas comuns, enquanto eu estou aqui falando de uma realidade espiritual muito maior. Vocês estão preocupados porque amanhã é segunda e tem um monte de coisa para fazer, e talvez no trabalho alguma preocupação, a cabeça cheia de coisa para resolver, enquanto você deixa de prestar atenção em coisas muito maiores e muito mais profundas que têm a ver com as verdades do Senhor. É assim que nós somos, a gente está olhando para baixo e Deus apontando para cima. A gente está aqui perdido em coisas triviais, enquanto Deus quer nos mostrar coisas muito maiores. E nós também somos muitas vezes, se não muitas vezes mesmo, homens e mulheres de pequena fé. Né? Vocês estão aí preocupados em não ter pão. Gente, imagina, você está com Jesus. Você viu há pouco tempo Jesus multiplicar pão para um monte de gente. Para pão com Jesus nunca ia ser um problema, nunca na vida. Né? Jesus está ali pensando e trazendo ele para coisas maiores, e eles estão aqui preocupados de ser o pão, acho que é disso que ele está falando. Né? E o verso 9, não compreendeis ainda, né? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomaste? Jesus está lembrando, olha, vocês esqueceram que eu sou Deus, que eu sou capaz de fazer? E muitos de nós somos assim. Já vimos vários milagres no decorrer da nossa vida cristã. A providência de Deus em cada detalhe. Momentos em que Deus nos livrou de doenças, de perigos, de coisas terríveis. E de quanto Deus nos abençoa e nos livrou de momentos difíceis. E nos sustenta em todos os momentos da vida. Mas em muitas vezes nós estamos olhando mais aqui para baixo. Uma mente que acaba ficando ali mundanizada. Então se você lembrar bem como eram os fariseus e os saduceus, eles estavam focados nas coisas temporais. Eles não estavam preocupados com as coisas espirituais, com a vida eterna, em conhecer mais a Deus, com a glória de Cristo, com o Evangelho. Não estavam. Assim como muitas pessoas hoje também não estão. E sem a graça de Deus, nós somos materialistas até o tutano. Porque a gente é apegado aqui. A gente esquece que vai morrer.
A gente está preocupado em, sei lá, juntar dinheiro para resolver alguma coisa, a gente está preocupado na viagem do fim de semana, a gente está preocupado com faculdade, filho, alguma coisa, ou com trabalho, ou com alguma coisa que a gente goste muito, e várias coisas daqui, mas no final da lista está Deus. No final da lista estão as coisas de Deus. E aí a gente fala em Deus, mas a gente vive como se Deus não existisse. A gente fala em Deus, canta músicas lindas sobre Deus, mas na prática a gente vive como uma pessoa que não crê em Deus. A gente se desespera como uma pessoa que não crê em Deus. E a gente acaba com muita facilidade caindo nessa questão. Somos homens, mulheres, pessoas de pouca fé. A gente esqueceu quem Deus é. Você esqueceu das coisas muito maiores e melhores que tem. Então, muitas vezes nós estamos assim. Então os fariseus eles eram cegos para as realidades espirituais. Por que eu estou lembrando deles? Porque Jesus está falando deles aqui para os discípulos. E aí então eles eram absolutamente cegos. Eu estou falando de coisas muito mais importantes, você está preocupado com outra coisa. Tem gente que gosta muito da questão intelectual e acha bonita a Bíblia, algumas palavras, decora nomes, decora lugares, sabe alguma coisa sobre Jesus. Alguns até, sei lá, leem alguma revista de estudo bíblico ou fazem até teologia, mas o coração duro, fechado, cego para as coisas de Deus. E não tem como atingi-las humanamente. Então, Jesus está lembrando a eles, eu não estou falando de pão não, gente, eu estou falando de outra coisa. Verso 9, vocês não compreenderam ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomasse, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomasse. Eles estavam lá, eles viram aquele negócio de perto. Verso 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Como é que vocês não entenderam ainda? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele torna a repetir. Jesus é mestre por excelência. E ele também nos ajuda a pensar, e a pensar com mais profundidade, a sair da zona de conforto, a sair da superficialidade. Ele faz a gente botar a cachola para funcionar, porque ele é o Criador e ele sabe muito bem que nosso cérebro é uma máquina muito bem feita, mas a gente é preguiçoso, a gente gosta de tudo mastigado, a gente não gosta de ir atrás, a gente gosta de alguém que vá na frente, se esbagasse lá e volte para não dar um negócio pronto. E assim é com relação a conhecimento. Se Jesus não fosse paciente aqui, ele, sei lá, tinha pulado do barco e ido embora e largado todo mundo lá, porque se fosse eu, talvez seria o que faria, porque eu sou um pecador. Mas ele, na sua graça, está ali misericordiosamente cuidando dos seus, falando com os seus, agindo com eles diferente de como ele agiu com os saduceus, porque agora são seus discípulos, são aqueles que ele está ensinando. Jesus sabe que eles são fracos, Jesus sabe que eles são limitados, Jesus sabe que eles são tudo isso, mas ao mesmo tempo são os dele. São aqueles que se arrependeram, são aqueles que creram, são aqueles que largaram tudo lá atrás para segui-lo. Diferente dos fariseus que eram agarrados às coisas materiais, os discípulos largaram todas as suas vidas e seguiram a Cristo. Largaram um monte de coisa, e óbvio, para ganhar algo muito maior e muito melhor, para experimentar um prazer muito maior, que é o prazer de servir a Deus, estar com Deus pela eternidade. Então, a maneira como Jesus trata aqueles que são dele e os que não são, você já reparou que é diferente desde aqui. Os saduceus e os fariseus, deixa falando só, sinal para vocês só tem um. Mas com os dele, e que viram muitos milagres por sinal, Jesus fazia isso em meio daqueles que já criam. Então, os milagres eles não levam a gente à fé, mas aqueles que têm fé percebem a relevância dos milagres, porque é diferente. A pessoa que quer ver milagres só para satisfazer seu desejo, e a pessoa que já crê no Senhor, mas vê ali a importância dos sinais que Jesus trazia. Então, Jesus está aqui dizendo, não entenderam, vocês não compreenderam ainda que eu não estou falando de pão, eu estou falando acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, abram o olho do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus está dando um alerta muito importante. Acautelem-se, cuidado. De uma certa forma, se você olhar a incredulidade dos fariseus, os discípulos estavam correndo o risco de cair no mesmo erro, de se desesperarem ali, porque esqueceram que Jesus é aquele que pode, de um pão, fazer 1000, porque ele é Deus, e não há limites para ele.
Então Jesus acautele-se disso. Não seja como eles, não caia nisso, é como um fermento, e fermento a gente sabe. Você joga um pouco de fermento na massa, ele espalha e faz o negócio crescer, inchar, enfim, dependendo da quantidade, vai longe. E Jesus está dizendo, olha, essa incredulidade, esse pecado é como se fosse um fermento que espalha com facilidade. E se brincar, pega em vocês também. Jesus está advertindo os seus, os discípulos, e aqui é uma advertência para nós também. Porque não há homem ou mulher, por mais forte que seja na fé, que não seja vulnerável a pecar, a cair e a pensar igual aos de fora. Então a ideia da Bíblia é nos transformar de dentro para fora, é nos dar uma nova mente, nos transformando, nos renovando, para que a gente pense, viva e haja diferente das pessoas que não são cristãs. Quantas vezes nós vamos ver os crentes com a mesma preocupação que o não crente tem? Com os mesmos sonhos que o não crente tem, com os mesmos medos que o não crente tem, com as mesmas ações muitas vezes que os não crentes também têm. De maneira que você olha para a multidão e você não consegue distinguir quem é e quem não é. Quem crê, quem não crê, quem serve e quem não serve, porque não há diferença nenhuma. E sorrateiramente, como um fermento, essa incredulidade, essa religiosidade vazia, esses pecados aí que acometiam eles, vão entrando em nós, de sorte que é trágico e é triste. Por mais que o mundo nos odeie, ainda assim, o mundo espera de nós um comportamento diferente. Pode observar, né? O mundo é aquele que vai incentivar você a abandonar Deus e viver de todo jeito. Mas se você que está aqui, né, aparece ali na avenida fazendo o mesmo monte de presepado, igual um monte faz, vai dizer, nossa, mas ele não era crente, né? Ele não era crente. Quando fala assim, a mesma coisa está dizendo. Aprendemos que os crentes vivem diferente, falam diferente, agem diferente. Por que ele está fazendo igual? Em outras palavras, é isso, né? Infelizmente. Então, Jesus está dizendo, acautelem-se de pensar assim, né? E aí eles perceberam, Jesus não está falando de pão, não, é de outra coisa. A preocupação agora não é com pão, não. Pão deixa lá, as coisas se resolvem. É falta de fé. Porque a gente deixa de olhar e de esperar em Deus e a gente acaba ficando preso e se preocupando só com as coisas daqui de baixo. Preocupado com um monte de coisinha que a gente esquece que Deus é capaz de cuidar de nós de uma maneira muito especial. Deus cuida dos seus filhos. Não há um cristão verdadeiro na face da terra que esteja desamparado. Por mais sofrimento que ele possa passar nesse mundo, ainda assim ele tem uma paz e um consolo e uma direção no coração que nenhuma outra pessoa tem. Isso é algo fantástico. Como Paulo ali preso, mas dizendo, alegrai-vos no Senhor, né? Cheio de alegria. E não há consolo maior do que deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, mesmo com os problemas da vida, mas sabendo, o pior problema foi resolvido. Minha vida com Deus está em paz, porque eu tenho Cristo no meu coração. Não tem nada que possa superar isso. E para a gente fechar a continuidade desse capítulo 16, tem uma cena de Pedro que é muito interessante, que ajuda a gente a fechar a ideia na cabeça, né? E aí então, verso 13 vai dizendo, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Percebam que os saduceus e fariseus, eles eram cegos para realidades espirituais. O olhar dele está daqui para baixo. Eles não conseguem perceber a glória de Deus como deveria, porque não lhes foi revelado. Eles eram homens cheios de si, eles eram homens incrédulos, eles eram homens perversos, eles eram homens hipócritas. Para eles estava vedado essas realidades tão maravilhosas e profundas do Senhor. Agora perceba que os discípulos tinham um grande privilégio. Embora fossem lentos na hora de aprender as coisas, como nós muitas vezes somos, ainda assim, eles confiavam em Jesus e sempre estavam em alguns momentos pedindo que Jesus lhes ensinasse mais e buscavam mais intimidade com Jesus e por isso eles tinham esse atendimento, essa direção privilegiada. E aí na continuação, e acredito que Mateus fez isso de propósito, ele conta essa cena de Pedro, que é quando Jesus está só com os discípulos e pergunta, quem o povo diz que eu sou? Porque no meio da multidão, você tem fariseus e saduceus,
né? Você tem discípulos verdadeiros e você tem um monte de gente que está ali porque eu não sei nem porque eu estou aqui, mas eu vi esse monte de gente e eu vim pela curiosidade. Gente que não tem noção das coisas. E no meio da multidão, cada um achava de Jesus. Eu acho que Jesus é João Batista, porque é o mesmo nível de pregação e ele faz uns negócios diferentes aí. E outros ele é Elias, porque ele faz uns milagres igual Elias fazia lá atrás. Eu acho que Elias voltou aí de novo, de alguma forma. Cada um tem uma ideia. Só que a ideia da Bíblia não é cada um ter uma ideia sobre Deus, mas é que todos aprendam a única ideia sobre Deus que vem pelas Escrituras, que Ele é o Senhor. E aí Pedro, né? E aí Jesus vai dizer, bem-aventurado você é, Pedro. Não foi homem que revelou para você, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então só podemos entender as realidades espirituais pelo poder de Deus. Ninguém se torna crente simplesmente porque agora eu vou ser membro da igreja batista e vou me esforçar e vou virar membro e estou lá. Não é assim que funciona. Ninguém se torna um cristão verdadeiro simplesmente dizendo, vou deixar minha religião porque achei essa mais legal e estou aqui. Embora tem muita gente que está, mas não vai adiantar. Não é pela força, não é na tora, não é porque você quer, não é pela sua própria capacidade, é pela graça de Deus. E aí então, é por isso que quando Pedro fala isso, Jesus não diz, Pedro, parabéns, nota 10, você é o cara, você pegou o negócio. Até porque Pedro é aquele que vai negar Jesus e ficar famoso lá na frente. Mas foi o meu Pai que te revelou. Foi algo que veio de cima para baixo. É uma verdade que vem do Senhor. E quando ele pergunta, e vocês dizem que eu sou quem? Né? Os discípulos vão ter uma resposta diferente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem revelou foram a sua capacidade, a sua sagacidade mental. É o Espírito de Deus que nos convence de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Salvador, de que vale a pena deixar tudo e segui-lo, de que vale a pena se arrepender e viver para Ele, e buscar viver só para Ele, de que vale a pena nos arrepender dos pecados, inclusive da incredulidade, da nossa religiosidade vazia, e colocar Jesus como o centro de tudo. Vale totalmente a pena. E se você também confessa isso hoje, Jesus como o Senhor, o Salvador, o Filho do Deus vivo, bem-aventurado também é você, porque também não foi você ou homem algum, mas foi o Pai que está nos céus. É graça de Deus. E nós só podemos enxergar se Deus nos der essa habilidade. Nós só podemos distinguir e viver para Ele se Ele nos capacitar. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, e Ele é Deus e tem tudo sob controle. Então eu espero que você analise sua vida e perceba em que lado você quer estar. O lado dos discípulos, ou o lado do povão, da multidão, ou dos saduceus e fariseus. Você quer continuar uma vida de engano, uma vida hipócrita, uma vida religiosa e vazia, ou você quer de fato servir e se comprometer com Cristo? Você quer continuar fingindo que você é feliz, que está tudo bem, que a sua vida vai tranquila porque você tem controle aqui e ali? Ou você prefere entregar a sua vida completamente ao Senhor e reconhecer que sem Ele você nada é e sem Ele você nada pode fazer? Que lado você quer? Em que time você quer estar? Com quem você está? Porque em alguns Jesus vai dizer, apartai-vos, malditos, pois eu nunca vos conheci. E a outros Jesus vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, para um lugar que eu tenho preparado para vocês. Então em Cristo, Deus é um Pai amoroso, mas fora de Cristo, Ele é um Deus irado, que não vai deixar o pecado passar barato. E toda a incredulidade e rebeldia dos homens será punida para sempre no lago que arde de fogo e enxofre. E é uma das grandes verdades que a Bíblia nos traz. Então, que o Senhor nos ajude a pensar nisso, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro entendimento de Cristo, ele não vem das invenções humanas, ele vem de Deus, é revelado por Deus. E se Deus não nos ensinasse, nenhum de nós aqui seria capaz de conhecê-lo. E sempre devemos fazer essa pergunta, como Jesus faz a Pedro: quem é Jesus? Mais precisamente, quem é Jesus para você? É só um mestre? É só alguém que você admira muito? É só alguém que você acha bonito, falou palavras bonitas e que inspira muitas pessoas? Ou Jesus é para você um Salvador, o Senhor da sua vida? Porque se Ele não for o Salvador e Senhor, você ainda é uma pessoa que precisa de arrependimento, você ainda é uma pessoa que precisa conhecer a luz e de fato se comprometer com o Senhor, não só de palavras, mas com o coração. E é necessário se render, é necessário reconhecer que você precisa de arrependimento e precisa crer nesse Deus maravilhoso.
A Bíblia revela os nossos corações, Ele conhece a nossa sinceridade, Ele sabe quem é dele e quem não é, Ele sabe quem está num grupo e quem não está, Ele sabe quem está fingindo aqui e quem não está, porque Ele é Deus e conhece os corações. Que a palavra dele nos ajude a nos firmar nessas verdades tão preciosas, que nos ajude a lembrar com facilidade e não brincar com as coisas de Deus, porque isso aqui não é uma brincadeira, isso não é uma encenação. Isso tem implicações muito maiores do que eu, maior do que qualquer um aqui, porque é o plano redentor do Senhor que caminha. A sua palavra tem se cumprido, as verdades do Senhor estão aí, o Evangelho tem sido pregado, né? Tem muitas pessoas que talvez estejam na multidão. Quantas pessoas às vezes estão, você não sabe quem é, está ali, prefere estar na multidão indiferente, sem se comprometer, como muitas pessoas que seguiam Jesus. Tem gente que passa um tempão indo à igreja, mas não se compromete, não assume um compromisso, não se firma, fica sempre... E aí, você é da multidão ou você é um discípulo? Não tem como você ser agente secreto como cristão. Ou você se assume com o Senhor, ou você permanece anônimo e perdido, vagando, beirando ali o tesouro de Deus, como os fariseus, mas incapazes de enxergar a preciosidade e a glória do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a ser assim como os discípulos muitas vezes estavam sendo, homens de pouca fé. Que venhamos lembrar que o nosso Deus é poderoso, é soberano, que nós podemos nos dirigir e confiar a Ele completamente, porque, como a palavra diz, quem prometeu é fiel. Deus garante a sua palavra, Deus segura o tranco. Deus é aquele que você pode colocar todas as suas expectativas e Ele jamais irá te frustrar. Que Deus nos ajude a enxergarmos o que temos que enxergar. Que Deus faça essa palavra chegar aos nossos corações. Que Ele nos facilite perceber o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos crescer nele. Que Ele nos fortaleça e salve a quem precisa para a glória dEle.